Falar sobre o atendimento infantil é também falar sobre infância, é também falar sobre família. A gente vai atender criança, a gente precisa entender principalmente a diferença entre queixa e demanda. Muitas vezes a pessoa responsável pela criança ou pelo adolescente vai chegar com uma queixa, tudo prontinho, e aí a gente precisa ter um olhar bem atento para ir compreendendo o que é que tem por trás daquela queixa, né, que essa pessoa ou essas pessoas elas estão trazendo. A família, o contexto familiar, ele precisa fazer parte do nosso olhar clínico também, pelo simples fato de que muitos comportamentos, muitas situações, né, trazidas, elas vão falar muito mais desse contexto, dessa construção dessa relação do que da criança ou do adolescente, né, em si. A criança ela vai se comunicar de várias formas, a partir do que é possível para ela expressar, mas tem muito conteúdo por trás daquela queixa que muitas vezes chega prontinha, bonitinha pra gente. E aí a importância, né, quando a gente pensa em atender, avaliar. O primeiro passo, né, para a gente fazer um bom trabalho, desenvolver um bom trabalho, é fazer uma avaliação. Para isso a gente precisa estruturar esse momento. Então, primeiro contato, a partir dali a gente já vai conseguir buscando, né, a compreensão de muitas coisas da entrevista inicial, porque é a partir daí que a gente vai compreendendo o que tem por trás daquela queixa trazida. Para além dessas respostas, a gente vai entendendo um pouquinho desse dia a dia da criança ou do adolescente, né? Qual é a rotina, qual é a participação dessa família no dia a dia desse paciente. Tudo isso são dados importantíssimos. Como é essa dinâmica familiar, né? É possível nesse momento de avaliação a gente utilizar alguns testes de rastreio para nos dar algum suporte. Atender criança é também atender família. Não que a gente vai fazer uma terapia familiar, mas a gente precisa dessas sessões de acompanhamento, né, para poder estar fortalecendo o nosso trabalho, porque a gente sozinho não dá conta de tudo. E nem é o nosso papel, inclusive, né, dar conta de tudo. Nós temos ali a nossa função como psicoterapeutas infantis. Mas é importante a gente fortalecer essa criança. Para a gente fortalecer essa criança, a gente vai precisar olhar também para essa família. Uma coisa muito importante também, e aí isso é uma opinião particular minha como profissional, é a gente conhecer a nossa rede de apoio. Em alguns momentos a gente vai precisar acionar alguns órgãos, como o Conselho Tutelar. Então, eu acho interessante a gente ter essa ponta, conhecer esse acesso, saber, né, como acessar, porque em alguns momentos é possível que a gente precise, né, acionar esses órgãos. Voltando à questão da avaliação, a gente vai ter, né, o nosso primeiro olhar a partir dessa entrevista inicial, onde a gente vai ter dados, né, sobre o momento atual da criança ou do adolescente, saber um pouco dessa rotina, quem faz parte dessa rotina, como é essa participação, como é essa dinâmica familiar, quais são as atividades com as quais essa criança, esse adolescente, eles estão envolvidos. Mas para além disso a gente tem um ponto importantíssimo, que é desenvolvimento infantil, né? A gente vai olhar para a fase do desenvolvimento, essa faixa etária, o que é esperado, né, do desenvolvimento dessa criança. Então, desde lá de trás até agora, o que é esperado como marco, né, do desenvolvimento. A gente pergunta, né, muitas vezes tem aquela ficha da anamnese, certo? As perguntas por si só, elas não vão nos dar muito conteúdo, dão, claro, mas o nosso objetivo é entender muito mais do que dar o check lá em todas aquelas perguntas. Por exemplo, a criança, ela demorou para falar. Isso pode nos dar, né, indícios de algumas demandas específicas, e aí a gente vai olhar para a criança hoje entendendo quais foram os atrasos ou não que essa criança teve lá atrás. Então, a nossa anamnese, ela serve para a gente entender o que tem por trás ali de muitos conteúdos, ou entender desde quando se iniciou
evidenciou um sintoma, o que é que esse sintoma ele fala da dinâmica familiar, enfim. São muitos aspectos que a gente consegue, né, ir desenvolvendo a partir dessas primeiras sessões. E aí a gente vai embasar, né, a nossa avaliação a partir dos marcos do desenvolvimento, o que é esperado para aquela fase do desenvolvimento específica, e para além dessas questões, as nossas hipóteses diagnósticas. E quando eu falo, né, sobre hipótese diagnóstica, eu estou falando muito mais do nosso olhar clínico para o que vem sendo trazido. Aí a gente pode construir uma intervenção muito mais assertiva. E aí quando a gente fala sobre a intervenção, né, a gente sabe que os nossos recursos terapêuticos eles são um grande facilitador, uma vez que o lúdico é a linguagem da criança. Não quer dizer que a gente precise ir na nossa sala, tem uma ReHap inteira, eu vou comprar a ReHap e vou colocar lá. Não. O instrumento por si só, ele não vai fazer o nosso trabalho. O que vai fazer o nosso trabalho é a gente entender qual é o objetivo daquela intervenção, né? O que a gente está buscando com aquilo ali. Então é isso que vai direcionar a nossa prática, né, de forma terapêutica. Então, se a gente pudesse resumir um pouco, né, do trabalho com criança e adolescente, a gente poderia falar, né, dessa parceria terapeuta-família. Para além dessas questões, em muitos momentos a gente vai precisar também dessa parceria com a escola, né, porque é um lugar onde essa criança ou esse adolescente eles passam grande parte da sua rotina, grande parte do seu dia, e é nesse ambiente também que a gente vai ter muitas oportunidades de socialização, de expressão de sentimentos, enfim, é um ambiente que é importante. Então, em muitos momentos a gente vai precisar dessa parceria terapia-escola, lembrando que o nosso papel não é fofocar nada para ninguém, então entender também os limites da nossa intervenção. Estamos atuando no consultório, né? Então a gente pode ir lá no nosso processo de avaliação para compreender, né, essa variação de comportamentos, possível variação de comportamentos em ambientes diferentes, com pessoas diferentes. Então entender como é que se dá nesse outro ambiente, né? Como é que acontece, em quais situações a criança se desorganiza ou não. Tudo isso é importante. Para além dessas questões, compreender que queixa é diferente de demanda. Então, muitas vezes a família ela vem com uma queixa, mas a demanda é totalmente diferente. A queixa muitas vezes é um sintoma de algo. Então, entender essa diferença para a gente ter um olhar, né, para essa criança que chega. A avaliação ela serve para nos nortear no nosso período de intervenção. E aí é importante a gente focar a nossa intervenção de forma assertiva. O brincar, o lúdico vai ser a nossa principal ferramenta de trabalho, mas entendendo que o mais importante é estarmos presentes e sermos uma presença interessante para essa criança, para a formação de vínculo, mas para além disso, para que haja essa troca, né, essa relação de confiança, que a criança compreenda que, né, nesse espaço ela não está brincando por brincar, isso é um trabalho, né? É um trabalho e tem um significado. E aí entender, né, que o brincar ele é a linguagem da criança, os nossos recursos eles são facilitadores, os brinquedos, os livros infantis, os jogos, mas para atender criança a gente não precisa ter uma ReHap na nossa sala. A gente precisa ter materiais assertivos que permitam que a criança se expresse a partir deles. São materiais onde a criança ela pode criar também.